Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Estava viajando no último domingo. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Trecho que nós abordamos na minha última pregação também, Efésios capítulo 4. Esse aqui eu vou ler aqui na abertura, mas o texto que eu vou me basear mais, que nós vamos explorar mais, é aqui lerei um pouco mais adiante. Nós vamos ler Efésios 4, apenas 3 versos, verso 30 ao 32, que diz assim a palavra de Deus. Olha que comando, queridos, e como mostra a afeição de Deus para conosco. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor amado, nos colocamos na Tua presença, porque nós queremos nos alegrar com a Tua presença e Te alegrar, ó Espírito. Pedimos o derramar da Tua presença, o Senhor esteja conosco, fale conosco. Essa manhã é Tua, Senhor. Entregamos em Tuas mãos esse culto e Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos. Eu comentei na última mensagem, que há 30 anos era comum nós vemos nas igrejas a oração para buscar a presença de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Na verdade, essa era a principal oração das igrejas há 30 anos atrás. Que se mais se buscava, o que mais se pedia era isso: Deus, me enche da Tua presença. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero alegrar o Teu coração. Era essa a grande motivação, até vir à igreja. Eu quero ir para a igreja para ser cheio do Espírito Santo, não é para buscar bênção, para resolver esses problemas, meus problemas, que também era buscado, sempre deve ser, mas a principal motivação é: eu vou para a igreja porque eu quero ter intimidade com Deus. Até essa palavra, que era muito comum, sumiu. Quero ter intimidade com Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero que Ele encha o meu coração com a presença dEle. Precisamos voltar a isso. E para sermos cheios, queridos, um dos pontos principais é justamente não entristecermos a Ele. Porque Ele quer nos encher, mas se nós o entristecemos nesse relacionamento que nós temos com Ele, é um relacionamento de afetividade, de amor, isso nos afasta dEle. Não que Ele se afaste, mas nós nos afastamos dEle com muitas das nossas escolhas, queridos? E o texto aqui é claro, ele fala: olha, se você não quer entristecer o Espírito Santo, livre-se de amargura, livre-se de indignação, livre-se de ira, livre-se de gritaria, de calúnia e de toda maldade. Então tudo que é mal, queridos, nos aparta de Deus, nos afasta de Deus. E comentamos na mensagem anterior o que a gente pode fazer para que a gente não erre tanto, diminui os nossos pecados, quer nos encher da palavra de Deus, buscar ouvir toda vez que o Espírito Santo falar conosco: olha, não faça isso, porque sempre vem um alerta na nossa consciência, sempre vem um pesar na nossa alma para não fazermos algo. Então, as Escrituras, o Espírito Santo, e também uma parte nossa, do nosso esforço pessoal, como o apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para não pisar na bola, para não ferir as pessoas, para não entristecer o Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto, queridos, evitarmos o erro, evitarmos pecar. Mas e caso ocorra, e como ocorre até o fim das nossas vidas, nós vamos errar e vamos entristecer o Espírito Santo. Todo relacionamento é assim, pai, filho, marido, mulher, a gente erra um com o outro, a gente entristece ao outro. E o que a gente deve fazer, claro, é depois procurar retomar, procurar corrigir os erros que cometemos. E essa é uma das principais missões do Espírito Santo. Na verdade, é a grande missão do Espírito Santo, que Jesus diz, Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
O Espírito Santo não é para meramente nos dar um bem-estar espiritual, sentirmos uma emoção agradável, que também faz parte. Sentimos o amor dele, importantíssimo. Mas uma missão dele nas nossas almas, tão cheias de poréns, ambiguidades e erros, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão dele. Ele vem até nós e fala: olha, você errou. Olha, esse erro traz problemas, corrija isso, senão sua vida vai piorar. E o último ponto é, ele nos convence da justiça. Você pode melhorar. Que é uma coisa que também eu vejo muitas vezes as pessoas se perdendo isso até entre os cristãos. A capacidade de crer que nós podemos melhorar. As pessoas muitas vezes têm um tal defeito, uma ira, uma forma, que até fala aqui, né? Ira, gritaria, calúnia, uma amargura. As pessoas muitas vezes desistem. Não, eu sou assim, eu sou meio ressentido, sou meio irado, eu falo mesmo. As pessoas meio que desistem de mudar. E isso praticamente bloqueia o Espírito Santo e causa nele um entristecimento, porque a gente desiste de melhorarmos. Quando a missão dele é o quê? Não é justamente entrar em nós e arrancar de nós aquilo que não é bom, não é justamente nos dar uma nova perspectiva e mudar quem nós somos. Essa é a missão dele, é uma missão que ele quer fazer, que seja bem sucedida. E a gente não pode desistir de nós mesmos e desistir do que ele quer fazer em nós, porque ele quer fazer isso em nós. Tanto é que está escrito: livre-se de toda maldade. Livre-se de toda maldade. E ele quer nos convencer dessa maldade, das que tiverem em cada um de nós, é particular, cada questão, cada problema. E a missão dele é justamente isso: tirar de nós isso. Livre-se através do Espírito Santo. E ele pode te ajudar, mesmo que, não, eu já tentei e não consigo. Meu irmão, nunca desista, porque você tem o maior poder do universo dentro de você, querendo fazer essa mudança. A questão é você trabalhar isso, não desistir e saber que mudar não apenas é possível, como é desejável, necessário e que Deus quer fazer. E como que a gente pode ajudar o Espírito Santo e trabalhar nele em relação a isso? Quando errarmos, o que a gente faz? Aí abre aí comigo, queridos, no finzinho da sua Bíblia, é o texto que, como eu falei, eu vou me basear um pouco mais. 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1, bem no finzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, verso 7 em diante. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E já mostra, quando nós pecamos, o que pode ser feito. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se, olha a contraposição, uma coisa é dizer que está sem pecado, e agora, o que é o certo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, para que não entristeçam o Espírito Santo. Se, porém, porque nós vamos cometer esses erros, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. É aqui, queridos. Nós vemos, queridos, o grande objetivo das Escrituras, do Espírito Santo, e tem que ser nosso, é não pecar. Agora, ocorrendo o pecado, o que acontece? Porque muitas vezes o cristianismo, a igreja foi acusada, provavelmente por erros também da própria igreja, de colocar muita culpa no ser humano. Quando isso nunca é o desejo de Deus. Deus não quer que o ser humano se martirize, se torture com uma culpa eterna. Pelo contrário, ele fala aqui, como é simples, você confessa,
Ele é fiel e justo, e te perdoa de todo pecado, e te purifica de toda injustiça. E olha como é simples. O que Deus requer de você? Que você se martirize, que você chore e lamente meses a fio, que você pague promessas, que o quê? Você carregue uma culpa, um peso gigantesco? Não, a pessoa fala do quê? Confesse. Olha como tudo se resolve de uma forma simples. Por quê? Mas eu não preciso pagar nada. Não, tudo foi pago na cruz. O que ele pede é que você confesse, que você admita o seu erro. Só confesse, porque você entristeceu pessoas, entristeceu a Deus. Confesse. Não esconda, não minta. Confesse. Para chegar a tudo isso, então veja como é simples. Pequei, ai meu Deus, e agora? Primeiro sai, está pago. Deus fez isso para que a gente não... Primeiro, que a gente não pode pagar por todos os nossos erros. Segundo, porque Ele quer nos ver livres de peso, de fardo, de culpa, até para nós termos uma segunda chance e retomarmos a nossa vida. Então Ele perdoa, o que Ele pede que a gente confesse. Agora, para confessar, são 3 passos, queridos, que a gente precisa fazer: autoexame, arrependimento e confissão. Primeiro ponto, autoexame. Porque como é que você vai confessar se você não se examinar e detectar esse erro? É o que o apóstolo João aqui nos disse. Se a gente acha que não tem pecado, a gente faz de Deus até um mentiroso. Quem é que está sem pecado? Todos nós erramos, todos nós temos defeitos. Então a gente nem pode tratar a vida assim, porque senão a gente engana nós mesmos. A gente se engana achando que... Como assim? A gente tem que chegar e se examinar todos os dias. O que eu posso melhorar? Quais são os meus erros? O que eu tenho feito de ruim? Como eu sou como pai ou mãe? Como eu sou como filho? Como eu sou como irmão? Como eu sou como trabalhador? Como eu sou como pessoa, como cônjuge? Quais são os meus defeitos? Examine-se o homem a si mesmo. Essa é a mensagem das Escrituras. Examine-se o homem a si mesmo. É impressionante isso, como quando a gente chega para orar diante de Deus, a gente traz nossa lista de pedidos, nenhum problema nisso. Você coloca diante de Deus, fala: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, responde a minha oração. A gente coloca os pedidos, termina, vira as costas e vai embora. Quando a Bíblia nos fala, examine-se o homem a si mesmo. Se a gente não tiver um período para a gente se examinar e se analisar, como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai confessar os nossos erros se a gente não se examina? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala de uma forma muito interessante. Ele diz: se nós nos examinássemos a nós mesmos, se a gente se examinasse, não receberíamos juízo. Agora, quando somos julgados pelo Senhor, então, se a gente se examina, a gente não receberia a disciplina de Deus. Agora, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados por muito. Então Deus vê em nós um erro, quer que a gente trabalhe esse erro, quer que a gente mude, quer que a gente melhore, porque entristecemos a Deus, entristecemos as pessoas. Mas a gente não se examina, e aquilo fica. E a gente continua errando, pisando na bola de novo, gritando, com amargura, com calúnia, com raiva, com ira, vai despejando o nosso mau humor e os nossos erros sobre as pessoas e ferindo as pessoas. Mas se a gente se examinasse, isso seria evitado. Como a gente muitas vezes não se examina, o que Deus tem que fazer? Deus tem que nos disciplinar para que a gente acabe não sendo condenado, para que a gente não acabe prejudicando cada vez mais, deteriorando cada vez mais a nossa alma e as pessoas ao nosso redor. Se nós nos examinássemos, não receberíamos juízo, mas Deus vem e nos disciplina. Detalhe, não é um castigo, não é uma punição, porque toda a punição foi paga na cruz. O objetivo da disciplina não é causar culpa. O objetivo da disciplina é um alerta para que aquela pessoa seja liberta daquele mal. Então se examine, meu irmão, para não cair na disciplina. Mas caindo na disciplina, receba e seja transformado. Receba a disciplina do Senhor e seja transformado. Porque a disciplina vem porque a gente insiste em um dado erro e ele vem para nos corrigir. Aí em Hebreus 12, que fala sobre esse princípio da disciplina, ele diz: vocês esquecem da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos.
meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, não se magoe, pois o Senhor disciplina, olha a motivação da disciplina dele, mas o Senhor disciplina a quem Ele ama. Se você é disciplinado pelo Senhor, é o exercício do amor dele em querer te melhorar e te libertar desses erros. O Senhor disciplina quem ama e castiga toda quem Ele aceita como filho. Deus nos disciplina para o nosso bem. Para o bem de quem? Dele? Não, Deus não é ferido, Deus não é machucado, Ele se entristece sim. Mas Ele nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, ou seja, para que a gente melhore como pessoas e sejamos mais felizes depois que a gente arrancar de nós aquilo que provoca dor, que provoca sofrimento. Ele nos disciplina para o nosso bem. Aí ele continua: nenhuma disciplina, queridos, nenhuma, parece ser motivo de alegria, pelo menos não no momento, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, porém, o que vai provocar aquela disciplina? Produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Por que um pai corrige um filho? Porque detesta o filho? Porque quer ver o filho sofrer? Porque não está nem aí para o filho? Não, quem não está nem aí, larga o filho lá, fazendo tudo que é coisa errada. E a gente sabe o que isso leva no final. A verdade, a responsabilidade do pai é vir e ensinar o filho, corrigir o filho, discipliná-lo. Por quê? Para produzir fruto de justiça e paz. Aquele filho que poderia se tornar rebelde, inconsequente, e até uma pessoa má e perversa, inconsequente, irresponsável, se tornar uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus. Sem a disciplina, o ser humano muitas vezes se perde. É necessário. Por isso que Deus também faz. Disciplina é igual a vacina. Alerta para um perigo maior e provoca um despertar. A vacina no nosso corpo provoca um despertar do sistema imunológico. Estava lá, a vida é boa, a vida é alegre, não preciso me preocupar com nada. A vacina vem, acorda, se fortaleça, seja mais eficiente, seja melhor. Então, o que a vacina é? Dá uma pequena amostra do perigo, uma pequena amostra do sofrimento para que não sofra um perigo maior. Então é isso que a disciplina faz. Muitas vezes a disciplina impõe um pequeno sofrimento para a pessoa acordar. Olha, o sofrimento seria muito maior se você não aprender esse princípio, não aprender esse valor. O sofrimento vai ser centenas ou milhares de vezes maior se você não aprender esse princípio aqui. Então dá uma amostra, esse sofrimento aqui, essa disciplina, você vai ficar sem o seu celular, ou vai ficar ali de castigo um pouquinho meditando. Esse pequeno sofrimento é para você entender. Coisas muito piores aconteceriam se você não aprender isso. É uma consequência do pecado em dose menor. Em dose bem menor, uma dose não destruidora, controlada e suportável. Não é isso que o Pai faz? Ele dá uma dose pequena de sofrimento, que não é destruidor, é controlado e é suportável. Agora, e o pecado? Vem em dose controlada? Descontrolada. Você não tem controle. Pode vir de uma forma totalmente descontrolada e você não tem como, às vezes, controlar. Vem numa dose suportável, ela pode vir de uma forma arrasadora. Então, o pecado é devastador. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, é destruição. Agora, a disciplina não, é controlada para te evitar um mal pior. E sempre motivada pelo amor. Deus nos disciplina como a filhos porque nos ama. Então, queridos, seja por nos conscientizar pelo autoexame, meu Deus, isso eu estou fazendo está errado, eu preciso parar com isso. E no dia seguinte eu não parei. Tudo bem, continue repetindo isso. Você não pode desistir, meu irmão, de melhorar. Você não pode, mas eu fiz de novo, eu fiz dezenas de vezes, meu irmão, não desista. O Espírito Santo não desistiu de você, desistiu? Não desista, eu preciso melhorar. E faça esse autoexame. Então, seja por conscientização, seja por acordar com a disciplina do Senhor, o objetivo é você melhorar como pessoa. E chegar ao segundo passo, o autoexame leva-nos ao quebrantamento, leva-nos ao arrependimento. É o que a Bíblia diz, né?
O Espírito Santo, entristecido, nos convence do pecado. Naquele período de autoexame, o Espírito Santo vem com a missão dele, nos convencer do pecado. Você no autoexame ou na disciplina é convencido pelo Espírito Santo. Eu errei, eu pequei, eu tenho esse defeito. Ponto, eu tenho esse defeito. Só que, queridos, aí desse autoexame a gente precisa ir para o quebrantamento, a gente precisa ir para o arrependimento. Porque muitas vezes as pessoas fazem esse autoexame, ou acordam com a disciplina do Senhor, o Espírito Santo está convence do pecado, só que aí a pessoa dá um passo atrás. Muitas vezes nós justificamos os nossos erros. Esse é o grande perigo. Quando a Bíblia diz, livrem-se de toda ira, toda indignação, toda calúnia, toda amargura, toda maldade, livrem-se. Não tem justificativa, meu irmão, para o mal. Não tem. Livrem-se disso. Mas o ser humano resiste. O ser humano se justifica. Ah, mas ninguém é perfeito. Ou seja, ninguém é perfeito, beleza, vou continuar errando. A gente fica com esse vocabulário que vem do inferno. Porque, sim, ninguém é perfeito, mas isso não é motivo e não te dá o direito de ficar errando e continuando. Ninguém é perfeito, mas todos nós precisamos buscar a perfeição. Não vamos alcançar? Não. Mas o nosso desejo é melhorar a cada dia. Não justifique a sua postura ruim diante das situações. Ninguém é perfeito. Corte isso, meu irmão. Até porque o próprio Jesus diz, sede santos, como vosso Pai que está nos céus é santo. Tenha isso como alvo. Você nunca vai atingir uma perfeição absoluta, mas tem que ser um desejo, tem que ser uma vontade, tem que ser uma busca. Mas também nessa situação, queria o quê? Queria que você fosse melhor. Alguma dessas justificativas o Espírito Santo ia concordar? Não. Naquela situação. Sim, naquela situação, ouça minha voz, deixe o Espírito entrar em você, obedeça a palavra, livrem-se de toda amargura e ira. Não tem justificativa, querido. Mas a outra pessoa me provocou. É claro, meu irmão, você vai fazer o mal de graça? A pessoa estava ali orando, estava ali lendo a Bíblia e você vem e faz o mal? Claro que não. Todo mal é provocado. A menos que a pessoa é muito perversa, realmente. Mas muitas vezes é provocada. Isso não é justificativa para o mal. O mal é por isso que a Bíblia diz, não responda o mal com o mal. Se a pessoa te faz um mal, mas ele me provocou, então eu vou poder fazer o mal. Está vendo, Deus? Ele fez o mal para mim. Sim, mas você responde o mal com o bem. Porque senão, meu irmão, não vai justificar todo o mal. Vamos sempre fazer o mal porque sempre estamos sendo provocados. Mas o outro errou primeiro. Sim, aí você vai errar depois, isso justifica o seu erro? Não. Eu errei, mas depois ele errou pior. Ou fica naquela disputa, né? O outro errou mais que eu. Sim, não, e daí? Não é para errar, não é para fazer o mal. Estamos neste mundo para fazer o bem. Seja provocado, seja não sendo perfeito, em qualquer situação, nós procurarmos fazer. Então, queridos, não justifique o autoexame que você fez, ou da disciplina que o Senhor te trouxe, que te trouxe a informação, você errou, não procure justificativas. Porque aí, o que o Espírito Santo fez, que é te convencer do pecado, você joga tudo fora. Nunca lute contra o arrependimento. Por que as pessoas resistem ao arrependimento? Porque traz uma dor, né, queridos? Traz aquela dor do quebrantamento. Puxa, pisei na bola. Aqui que às vezes a nossa alma faz para se reconfortar. Mas ele errou primeiro. Mas eu fui provocado. Ninguém é perfeito. Aí você relaxa no que a Bíblia chama de cauteriza a sua mente. O que o Espírito Santo estava fazendo, você joga fora, justifica o seu erro e mantém-se da mesma maneira que você era. Não lute contra o arrependimento. Não lute contra o quebrantamento. Pelo contrário, receba isso, porque é uma dorzinha que sara, que transforma, que edifica e que limpa. A única chance de você mudar é acolher o arrependimento, o quebrantamento. É a única forma. Porque você faz um autoexame, descobre um erro, mas não se quebranta, aquilo continua. Você não faz aquele trabalhar emocional interior, no seu homem interior, de ruminar aquilo e falar, eu preciso repensar, eu preciso mudar isso aqui. Deixe essa dor, que é o convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do nosso erro. Deixe isso vir.
ir mexendo com as suas estruturas e mudando você. Porque, queridos, olha só por que nós devemos nos arrepender. Primeiro ponto, porque é um comando de Deus. Tanto Jesus quanto João Batista, a principal pregação deles não é: venham para mim que eu vou te fazer feliz, venham para Deus que Deus vai te derramar a bênção. Não era isso que eles pregavam. Tinha também isso, e coisa secundária, importante, mas secundária. Qual que era a principal pregação de Jesus e João Batista? Quando eles abriam a boca diante das multidões, qual que era a principal pregação? É a mesma mensagem. Eles falavam as mesmas palavras. O que eles pregavam? Arrependei-vos, porque vos é chegada o reino dos céus. Arrependei-vos. Tendo todo Jesus e João Batista a mesma mensagem: arrependei-vos. Então por que a gente se arrepende? Em vez de justificar, ninguém é perfeito. Mas foi o outro que me preocupou. Não. A mensagem, o primeiro motivo para você se arrepender é a mensagem central do Evangelho: arrepender-vos. Mude a sua mente. Segundo ponto, por que você deve acolher o arrependimento? Porque é Deus que concede o arrependimento. Olha que interessante isso. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu achei isso muito interessante. Lá o apóstolo Paulo diz que, olha, você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Deus lhes conceda o arrependimento. É Deus que concede. Então o Espírito Santo nos convence: é pecado. É pecado. E Deus já coloca aquele sopro divino de um quebrantamento. Irmãos, nós somos tão ruinzinhos que nem se arrepender a gente não consegue sem um empurrãozinho de Deus. O autoexame a gente não consegue detectar o pecado, às vezes precisa até da disciplina, se o Espírito Santo não nos convencer. Você vê como a gente está perdido, a gente não consegue nem reconhecer o óbvio. Errei. Estou vendo pessoas sofrer, eu não consigo. O Espírito Santo vem e tem que convencer, às vezes com disciplina. Ele nos convence do pecado, e até para se arrepender a gente precisa da ajuda de Deus, na esperança que Deus lhes conceda arrependimento. Ele ainda continua: para que voltem à sobriedade e escape da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O arrependimento é Ele que nos concede, a gente tem que acolher. Então, é um mandamento, é algo que Deus nos concede. Toma, meu filho, o arrependimento, vem o quebrantamento. Não resista, acolha, porque é Deus que está te dando esse privilégio. É um privilégio se arrepender, meu irmão, porque tem muita gente que não se arrepende. Talvez, não sei se é maioria, mas tem muita gente que não se arrepende mesmo. Faz o mal, insiste no mal, é isso mesmo que eu sou, é isso que eu vou fazer, pronto, acabou, não estou errado não. Ainda recusa achar-se errado. Então é um privilégio nosso receber essa graça de Deus, o arrependimento. Terceiro ponto, por que a gente tem que acolher o arrependimento? Porque Deus habita com quebrantado e contrito de coração. Se você está recebendo esse arrependimento, é porque Deus está contigo. Porque Deus quer te perdoar. O sinal de que você vai ser perdoado é porque Deus já está te dando o arrependimento, que é o requisito para você ser perdoado. Então Deus habita com quebrantado e contrito de coração. Eu li com meus filhos essa semana a história lá de Jacó, que ele foi até Betel. O que Jacó tinha feito para ir para Betel? Teve uma experiência com Deus. Viu uma escada indo da terra até o céu, anjos subindo e descendo por aquela escada, uma visão celestial, irmãos, que talvez nenhum de nós vá ter uma visão tão maravilhosa como essa. Anjos subindo e descendo, e ele falou: meu Deus, eu estou na porta dos céus, essa é a casa de Deus, que é o significado da palavra Betel. E aí Jacó, abismado com aquela visão, e vem a voz: Jacó, eu estarei contigo, eu te protegerei, eu te abençoarei, eu darei essa terra a você e aos seus descendentes. Apenas ouça a minha voz, siga os meus mandamentos. Quando foi que Deus falou isso para Jacó, queridos? Ele tinha acabado de enganar o pai cego, no fim da vida do coitado do pai. Engana, faz o pai de tolo, de bobo, e rouba a bênção da primogenitura do irmão. O irmão estava odiando e querendo matá-lo, de um ódio profundo por aquele enganador.
significa enganador. Ele é um mentiroso, enganador, traiu o pai, traiu o irmão, ele foge para não ser morto. Tamanho o pecado dele, dividiu a família, criou ódio, rancor, humilhação, fez o pai de tolo, pai cego. E ele foge, cabisbaixo, talvez arrependido. E o que Deus fez? Jacó, você é um mentiroso, não quero saber de você. Jacó, você não presta. Não. Provavelmente o que Deus estava fazendo é falando para ele: arrependa-se, guarde os meus mandamentos, eu estou lhe concedendo arrependimento, e eu habito com quebrantado e contrito de coração. Jacó, eu não desisto de você, eu te dou uma segunda chance. Então, queridos, os nossos erros podem ser grandes, Deus não desiste de nós, Ele nos concede arrependimento e habita. Olha, ele foi para a casa de Deus. Essa é a casa de Deus. Depois de um pecado tão gigantesco, ele estava na casa de Deus, teve uma visão celestial, ouviu a voz de Deus. Ele merecia algo disso? Não. Mas Deus concede uma segunda chance. Deus concede um arrependimento. E aí Jacó diz: se Deus estiver comigo, eu o servirei por toda a minha vida. Então acolha o arrependimento, porque Deus habita com quebrantado. Quarto ponto: gera transformação, queridos. O arrependimento gera transformação. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele tinha feito uma primeira carta muito dura à igreja de Coríntios, que tinha problemas muito graves de pecado. O apóstolo Paulo manda a primeira carta, condenando as atitudes deles, sendo rígido com eles, e na segunda carta, olha o que ele escreve: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu tive que dizer para vocês a verdade, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta entristeceu vocês, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, não porque vocês foram entristecidos, mas porque aquela tristeza os levou ao arrependimento. Aquela tristeza os levou. Então você vê, queridos, é necessário essa tristezinha que nos leva ao arrependimento, porque é o que a gente chama de, não a tristeza, é um quebrantamento. Poxa, eu pisei na bola dele, eu tenho esse defeito. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Porque diante do mal, queridos, do nosso pecado, a gente não pode se alegrar. Vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, que é o arrependimento, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Bom, a tristeza segundo Deus, que a gente chama de arrependimento. Existe a tristeza segundo o mundo, que em outra passagem eu posso explicar, que é o remorso, que a pessoa só põe culpa, põe peso, desiste e se deprime. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma tristeza que produza algo, uma tristeza que te impulsione para melhorar. Não é aquela tristeza que a pessoa fica falando: ah, eu sou um bicho, ah, eu não presto, ah, eu não sou ninguém, ah, eu sou um fracassado. Não, isso não é de Deus. Isso não é a tristeza segundo Deus. Isso é a culpa, é o remorso, é o que veio sobre Judas. Não serve para nada. Deus não quer isso. Que não apenas não melhora a pessoa, como abate a pessoa. Não. A tristeza segundo Deus é a tristeza dos apóstolos. Eu errei, mas eu vou recuperar. Eu menti para o meu Senhor, eu traí o meu Senhor, eu neguei ao meu Senhor. Mas agora eu reconheço o meu erro, me arrependo e vou fazer o bem a partir de agora. É uma tristeza que te impulsiona para melhorar, que te impulsiona para ser uma nova pessoa. É o crescimento impulsionado pela visualização do erro e do sofrimento. Eu vi o erro, eu vi o mal que eu causei, eu preciso melhorar e vou mudar. Então, queridos, muitas vezes, não busque ser consolado. Aproveite aquela tristeza segundo Deus e quebrante-se, eu preciso melhorar. Eu vou melhorar. Nós precisamos dessa mudança e, de novo, é Deus concedendo arrependimento. E, quinto ponto, porque nós devemos arrepender. Porque você sai justificado e não cauterizado. Porque quando a pessoa se justifica, de novo,
que a Bíblia diz é que a nossa mente fica cauterizada. A gente vai deixando de ser sensível com os erros, deixa de ser sensível com a dor dos outros. Eu estou nem aí, não quero nem saber, eu sou assim, nasci assim, sou assim, vou continuar sendo assim, não tem aí, estou nem aí. A consciência da pessoa é cauterizada, ela não sente mais nada, ela não sente mais a dor dos outros, não sente mais a gravidade dos seus erros. Endurece o coração, esfria os sentimentos, esfria a alma. Não. Agora, quando você acolhe o arrependimento, você vai ter aquela dorzinha inicial, mas depois uma paz. É o que Jesus diz na parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano, o fariseu chega diante de Deus: Deus, como eu sou maravilhoso, como eu sou perfeito, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como essas pessoas imundas. Já o publicano ficava à distância, batia no peito, não ousava olhar para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus diz: eu lhes digo que este homem que batia no peito e diz: tem misericórdia de mim, foi para casa justificado diante de Deus. Se você quer sair diante de Deus justificado, não se justifique. Se você quer ser justificado por Deus, não se justifique. Reconheça, fala, bata no peito e fala: Senhor, eu realmente me iro, eu realmente calunio, eu grito, eu erro e quero mudar. Se arrependa, meu irmão, porque você vai ser justificado. Então, quando você se arrepende, primeiro, você obedece ao comando de Deus, arrependei-vos. É Deus que concede esse arrependimento, é o Espírito Santo soprando esse arrependimento na sua alma. Terceiro, Deus habita com o quebrantado. Quarto ponto, gera transformação, aquela tristeza segundo Deus que provoca a dedicação, que provoca a mudança. E por fim você sai justificado. Então arrependa-se. Arrependa-se para chegar no terceiro passo. Primeiro passo, autoexame. Seja pela consciência, seja pela disciplina do Senhor. O Espírito Santo te convencendo do pecado. Segundo ponto, arrependimento que Deus concede a você. Tendo recebido o arrependimento, confesse. Confesse o seu erro. Errar e não admitir o erro é reforçar o erro, é errar de novo. Por isso que nós lemos lá no 1 João, nosso texto, que o apóstolo João disse: olha, quem não admite o seu erro se engana e faz de Deus um mentiroso. Agora, quem admite o seu erro e confessa-o, Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça. Eles vejam como o caminho, tudo foi Deus que fez. Ele nos convence do pecado, Ele nos concede o arrependimento, e basta você confessar, pronto. Confessou, pronto, acabou, morreu o assunto, está perdoado. Por quê? Porque tudo foi pago na cruz. O seu erro, o seu pecado, que você já cometeu e vai cometer ao longo da vida, os seus deslizes, já foi tudo pago. Eu vejo como Deus que resolve todos esses problemas. Deus que resolve a maldade humana com a bondade dele. A nossa maldade, incapacidade de ser convencido pelo pecado, ele nos convence. A nossa maldade, a gente nem consegue se arrepender, a gente resiste. Não, eu fiz porque é isso mesmo, me provocou. Ele vem, concede o arrependimento, basta acolher. E para resolver esse problema do pecado, quem vai pagar? Foi o Paulo. Ele só pede que, meu irmão, eu fui para a cruz e derramei sangue por você. Você pode pelo menos ter a coragem só de admitir. Só de admitir. Não te peço mais nada, só admita. Admita que você errou. Admita que você erra. Como pessoa, como cônjuge, como filho, como pai, admita. Não seja orgulhoso, admita. Se você tem a carapuça e a cara lavada de cometer esse erro, e tantas vezes, você não pode ter a coragem, a hombridade de reconhecer então esse erro. Teve coragem para errar, que a gente nunca deveria fazer, então tenha coragem de admitir o erro. Que Jesus diz: olha, se o teu irmão tem algo contra você, eu acho essa expressão de Jesus de uma sabedoria infinita. É fabuloso, porque ele não fala: olha, se você errou, porque senão como é que a pessoa escapa? Mas eu não errei. Eu não errei. Ou ninguém é perfeito, ou foi ele que me provocou. Se Jesus tivesse dito: olha, se você estiver caminhando com seu irmão e você estiver errado, peça perdão, mas eu não errei. Mas como é que Jesus fraseia? Quais são as palavras que Jesus utiliza? Se o seu irmão tem algo contra você.
Então não é você que analisa, é ele. Ele foi ferido? Ah, mas eu não feri, ou não era a minha intenção, meu irmão, não interessa. Ele está ferido, ele tem algo contra você. Antes de você ir adorar a Deus, antes de você ir fazer seu dízimo, suas ofertas, antes de qualquer coisa, para tudo. Peça perdão, reconcilie com o teu irmão, depois vai adorar a Deus. Não vai adorar a Deus enquanto o seu irmão está ferido, humilhado e magoado. Não. Porque que adoração é essa? Você fere os outros, deixa os coitados lá machucados e vai adorar a Deus? Não, primeiro se reconcilia, depois adora a Deus. Então confesse, porque já está tudo perdoado, basta você confessar. Então isso até é importante, porque muitas vezes a gente, de novo, aquela coisa da culpa. Eu vou ficar me implorando lá no Lian, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, por semanas, meses, a fio. Não, meu irmão, isso foi tudo pago na cruz, não é a quantidade de vezes que você pede perdão, porque já foi perdoado, já está consumado. Logo no início, lá que nós lemos, ele fala, seu Filho nos purifica, o sangue de Jesus, seu Filho nos purifica de todo pecado, é o sangue dele que purifica, basta você confessar. Basta você admitir, é só isso que ele pede. Como Deus é lindo, né? Quer dizer, ele não é como o ser humano que faz o outro ficar implorando perdão, dias, semanas e meses a fio. Não, basta você confessar. Porque o coração dele já está pronto para perdoar, o coração dele é todo perdoador. Aquela parábola do filho pródigo, o filho pródigo fala, pai, me dá aí tudo que eu tenho, não quero saber de vocês, da família, nem de nada, me dá tudo que eu tenho, toda a minha herança, e eu vou gastar tudo na esbórnia. Ele vai, gasta tudo, torna o dinheiro todo do pai, e depois ele se arrepende, se levanta, vai até o pai e diz, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então ele só confessou, pai, eu pequei contra ti. Então olha, você confessa o pecado para a pessoa e para o céu. Eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno. O que o pai faz? Prepara as punições que a pessoa vai ter que pagar, quantas vezes vai ter que pedir perdão. Não. O texto diz que o pai o viu de longe, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou-o e beijou. Só você confessar, ele abraça, te beija, e o que o pai faz quando o filho diz, eu pequei contra o céu e contra ti? O pai diz, depressa, tragam a melhor roupa, vistam dele, coloquem o meu anel no seu dedo e calçado em seus pés e vamos celebrar. Peguem um novilho gordo e vamos fazer uma festa e comemorar. É isso que Deus faz quando você confessa. Ele te cobre, ele te abraça, ele te beija e celebra a sua atitude de reconhecer o erro. Ele te acolhe, meu irmão. Esse é o Deus que nós temos. Não um Deus punitivo, nem que joga culpa e quer humilhar porque errou, não. Ele recebeu sobre si a humilhação, ele recebeu sobre si a penalidade, ele recebeu tudo sobre ele. Meu irmão, ele resolveu toda a nossa maldade com a misericórdia, compaixão e bondade dele. O que nós temos que fazer é confessar. Então veja, como o mistério do pecado é resolvido por Deus. Não é de uma forma violenta, nem irascível, não. Tudo com paixão para todo lado. Ele vem e sopra na nossa mente, nos convence do pecado. Ele vem no nosso coração, joga sobre nós um quebrantamento e um sentimento de arrependimento. E ele paga por tudo, basta que você admita. Porque se você não admitir, você vai acabar insistindo no erro. Não é nem porque tanto porque ele requer, mas as pessoas precisam ouvir, e a própria pessoa precisa ouvir a admissão do erro para que haja transformação. Você ouvir você mesmo dizer, eu não posso ser irascível, eu não posso me encher de amargura, de raiva, encher meu coração de gritaria, de violência, de ódio, não posso encher meu coração disso. Você precisa admitir para que você possa passar pela limpeza disso, para você não crie essa trilha, esse caminho ao qual você seguirá. Não, você diz, não é por aqui que eu vou por aqui. Por isso é importante admitir, para que você feche as portas desse caminho, você acabaria trilhando e abra as portas de um outro caminho diferente.
de amabilidade, dos frutos do Espírito: amor, alegria, amabilidade, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, alegria e bondade. Esse é o caminho que precisa ser aberto. Dos frutos do Espírito, de novo. Olha como é que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos concede arrependimento, paga pelos nossos pecados, nós precisamos admitir. E quem é que produz os frutos de justiça? O Espírito Santo. É Ele que vai gerar amor, amabilidade, paz, Ele. Tudo é Ele. Basta a gente estar na presença dEle. Basta buscar. Por isso aquela oração tão importante, que era feita antigamente. Vamos orar, meus irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar, meus irmãos, para termos intimidade com Deus. Vamos orar, meus irmãos, para termos a presença de Deus. Por isso que há 30 anos atrás os evangelhos eram muito mais corretos, muito mais santos e justos. Hoje não se pede menos isso, é menos Espírito Santo, e aí é mais escândalo, mais vergonha, menos diferença entre o evangelho e a pessoa. Menos diferença. Por quê? Porque tem menos Espírito Santo. Se Ele convence o pecado, Ele que concede arrependimento, Ele que produz os frutos de justiça, os frutos do Espírito no nosso coração, a gente se afasta dele, meu irmão. Fica a mesma coisa. Mesma coisa, a pessoa do mundo cristão. Qual a diferença? Se não tem o Espírito Santo. A diferença do cristão é o Espírito Santo, morando, enchendo e conduzindo a vida. Menos o Espírito Santo, vai ficar tudo igual. Não muda nada. Então, meus irmãos, vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar o Espírito Santo. Isso é um propósito que não tem que ser um propósito institucional da igreja, ou um propósito do pastor, tem que ser um propósito de todo cristão na face do universo. Precisamos mais de Deus. Precisamos, em vez de entristecê-lo, alegrá-lo. Precisamos, quando entristecê-lo, confessar, autoexaminando e se arrependendo, acolhendo esse arrependimento e quebrantando-se. Toda vez que você se quebranta, Cristo, o Espírito Santo vem. Porque Ele já veio te dando o quebrantamento e você só acolheu. Quando você acolhe o quebrantamento que Ele envia, você está acolhendo o próprio Espírito Santo, que é Espírito de santidade, de justificação. Bata no peito, meu irmão, para você sair justificado diante de Deus. Vamos ficar de pé, como eu falei, queridos, essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos. O mais são coisas importantes e necessárias, mas centralidade, principalmente em relação às nossas maldades, queridos, é arrepender-se. Precisa se arrepender. Isso vai fazer um ser humano melhor. Todo dia, a dose de arrependimento é uma dose de melhoria. Uma dose de arrependimento, uma dose de melhoria. Cada vez que você erra, é uma chance de você melhorar um pouco mais, porque você vai ver o erro, vai acolher o arrependimento, se quebrantar e falar: Espírito Santo, me muda. Não desista, meu irmão, de mudar. Em nenhum aspecto da sua vida. Minha personalidade, minha família é assim, a minha... Não. O Espírito Santo é mais poderoso que qualquer poder no universo. A gente está falando do Espírito Santo de Deus. Não há poder sequer a ser comparado com Ele. É o maior poder do universo. Qualquer pecado, qualquer erro pode ser transformado. João, que era chamado filho do trovão, tamanha a ira, como ele era impulsivo, como ele era violento, agressivo nas suas atitudes, se tornou o apóstolo do amor. Agostinho, que era um homem perverso e maligno, que adorava roubar, ele sentia prazer ao roubar as coisas do vizinho dele, se transformou num dos maiores homens da história do cristianismo. E essa é a experiência de todo cristão que se entrega ao Espírito Santo. O maior poder do universo habita você, habita com quebrantado e contrito de coração e pode te mudar. Apresente o seu defeito diante de Deus, confesse, não desista, porque Ele não desiste. E vamos ver, queridos, isso acontecer em mim e em você. Essa mudança essencial, e que é a missão dele. Ajude o Espírito Santo na missão dele, de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí, em vez de entristecê-lo, vamos alegrar o coração do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe os erros de cada um dos teus filhos aqui, Senhor.
Nós carecemos da Tua misericórdia, porque somos todos pecadores. Pedimos a Tua graça, Senhor, para nunca desistir de nós e soprar nos nossos corações a verdade da Tua santidade, da Tua beleza, Senhor. Nos constrange, Senhor, nos quebranta, nos leva, Senhor, a reconhecer os nossos erros, a verificar nossas atitudes, verificar o nosso comportamento e a não justificar, Senhor. O Senhor sabe que quando fazemos isso, estamos bloqueando, Senhor, essa transformação. Muda-nos, Senhor, muda-nos. Que cada um possa receber esse quebrantar da Tua presença, para que a gente mude, para que nós sejamos pessoas melhores, para que as pessoas olhem para nós e falem: olha, alguma coisa aconteceu, porque você mudou. Por quê? Porque passamos a ouvir a Tua voz. O Espírito Santo nos enche-nos da Tua presença, enche-nos da Tua companhia, habita conosco, Senhor, fala conosco os nossos erros, para que a gente possa mudar, transforma-nos, Senhor, edifica-nos, Senhor, vem com a Tua presença maravilhosa, com essa presença de amor, que diante dos nossos erros nos apresenta chance, nos apresenta o perdão, nos apresenta uma mudança que o Senhor fará dentro de nós, se assim o quisermos e permitirmos. Senhor, muda o nosso coração, Senhor. Não tira de nós toda a mente que autorizar, todo coração de pedra, dá-nos um coração de carne, Senhor. Vem com essa presença, Senhor, que cada um possa ter esse mover espiritual de mudança, de quebrantamento. Nos ressensibiliza, Senhor, para os nossos erros. Se a gente já está acostumado, a gente já deixou para lá, é assim mesmo, não, nos ressensibiliza, Senhor, a nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa apresentar-nos diante de Ti, Senhor, com um novo coração, um novo desejo, e os frutos do Espírito Santo sejam produzidos em todos nós. É o que nós te pedimos, Senhor, quebrantados, e pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós. Pode falar isso, irmão? Bata no teu peito, abaixa a cabeça, nem olha para o céu, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Que a gente possa ser como esse publicano, queridos. Em vez de se gabar diante de Deus, a gente reconheça que a gente precisa dele. E Ele vem. Amém?